Boa tarde a todos. É um prazer muito grande participar de um evento tão importante quanto o Febrabantec. Meu nome é Gabriel Last, sou superintendente no Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E hoje eu vou trazer um tema que é a gestão de numerário. Num evento que nós falamos muito de PIX, de DREX, de real digital, de várias tecnologias no futuro, por que eu estou trazendo um assunto relacionado a numerário, né? Dinheiro. Quando a gente fala em numerário, a gente fala de dinheiro físico. Bom, eu trabalho no banco já há 16 anos e há 12 anos trabalho diretamente com numerário. E desde que eu entrei no banco, falo que o dinheiro vai acabar e não é bem o que a gente vê, né? Eu trouxe essa pergunta, será que as pessoas ainda usam numerário? Bom, se a gente olhar no site do Banco Central, constatamos que o meio circulante hoje no Brasil ele está por volta de 340 bilhões. Então, hoje circula na economia 340 bilhões de reais em dinheiro físico. Então, ele é muito representativo. Tem pessoas hoje que recebem os seus salários e sacam todo o dinheiro, vão no caixa eletrônico e usam o dinheiro. Além disso, todos os bancos que têm agências têm uma regulamentação do Banco Central que obriga o banco a entregar esse numerário para o cliente. Até R$5.000, se um cliente for numa agência, o banco tem que honrar com esse saque, ele tem que ter esse dinheiro disponível. Mais de 5.000 ele pode postergar para o próximo dia. E aí quando a gente pensa, bom, então os bancos digitais não precisam de dinheiro porque o cliente já nasce digital e não tem por que o cliente usar o dinheiro físico, né? Sabe que nós implantamos há pouco tempo o saque PIX nos nossos correspondentes bancários. Os nossos correspondentes são como lotéricas da Caixa. E assim que nós implantamos, nos surpreendeu que a maioria dos saques nesses estabelecimentos eram feitos por clientes digitais. Os bancos digitais são os principais demandantes de saque desses estabelecimentos. Poxa, mas é um banco digital, por que o cliente precisa usar dinheiro se ele é um cliente digital, né? Há pouco eu passei no estande aqui do Banco Inter, e no meio do estande tem um caixa eletrônico, e um diferencial do Banco Inter é permitir que os clientes possam sacar dinheiro. Mas se ele é um banco digital, né, por que ele está trazendo a dispensa de cédulas como um diferencial para um banco digital? Interessante, né? Então, o dinheiro ainda é muito movimentado. Quando a gente olha eventos, por exemplo, a pandemia, o numerário físico foi tão demandado que faltou dinheiro no mercado. O Banco Central começou a emitir muita cédula. Tanto que, não sei se vocês já se perguntaram, as notas de 200 têm o mesmo tamanho das notas de 20. Elas não seguem um padrão do real que, conforme aumenta o valor da cédula, aumenta o tamanho dela. Porque o Banco Central faltou dinheiro, eles precisaram emitir mais cédulas e usaram as máquinas que estavam imprimindo cédulas de 20 para emitir as cédulas de 200 e irrigar a economia. Só na pandemia, o aumento do meio circulante foi de quase 100 bilhões que a economia movimentou a mais de numerário. Então, há muita pressão ainda por dinheiro. Quando eu vim aqui para o evento, eu passei no metrô para comprar o ticket e a máquina para a compra do ticket estava estragada. Quando eu me dirigi ao guichê, tinha uma placa enorme na frente. Apenas pagamento em dinheiro. Então, eu tinha que esperar ou a máquina ser consertada ou pagar em dinheiro para eu comprar o ticket para poder me dirigir para cá. Então, o dinheiro ainda circula bastante na economia. Ela é uma realidade. E o principal motivo que eu trago informações sobre numerário é que ela é uma despesa muito representativa do balanço dos bancos. Eu estimo, porque isso não fica claro no balanço, alguns bancos misturam a despesa com numerário, com despesa de segurança, mas eu estimo que seja próximo de 2 bilhões por ano a despesa com movimentação de numerário no Brasil. É isso que os bancos gastam para tirar dinheiro de alguns pontos, colocar dinheiro em alguns pontos. É uma despesa muito representativa. Quando a gente fala em 2 bilhões, nenhum banco, que é uma das empresas mais eficientes hoje no Brasil, pode negligenciar uma despesa desse tamanho, né? Bom, então nós começamos a pensar, porque o sistema que nós tínhamos, ele era muito arcaico, ele era um sistema burro.
Ele era um sistema que a agência entrava, fazia um pedido, a transportadora entrava nesse sistema, olhava esse pedido e levava o dinheiro até lá. Cada agência tomava a sua decisão e nós observamos que isso não era eficiente. Abastecer os caixas eletrônicos, cada agência pedia o valor que achava mais viável e não o valor ótimo. Então, poxa, nós precisamos fazer um movimento, precisamos reduzir essa movimentação de dinheiro. Porque se você é um tesoureiro de uma agência, você não pode deixar faltar dinheiro. Há regulamentações do Banco Central. Mas se sobrar, depois você vai lá e recolhe aquele dinheiro e está tudo certo. Mas isso gera um custo muito grande para movimentar esse dinheiro. Então, o que se fez? Nós visitamos alguns bancos. Vamos ver como o mercado trabalha para nós também nos adequarmos, né? E o que se viu? Sistemas avançados em alguns bancos, desenvolvidos por eles mesmos, outros adquiridos de terceiros e outros bancos que trabalhavam com planilhas Excel para fazer a gestão do numerário. Então, nós vimos de tudo. Só que nós avaliamos que nenhuma solução que nós olhamos atendia tudo o que nós precisávamos. E como nós somos um banco público, nós precisamos licitar uma solução. Então, vocês imaginam a dificuldade que é você pensar uma solução que não pode ter erro. Eu não sou como um banco privado que eu testo, não dá certo, eu testo com outro, não dá certo, testo com outro, adquiro algo, mas não é bem isso que eu quero, tira essa parte. Eu licitei, já fiz um compromisso com o fornecedor, vou ter que comprar aquela solução da maneira que nós projetamos. Então, foi um grande desafio dizer o que nós queremos. Então, nós levamos quase meio ano para projetar o que nós queríamos em relação a numerário. E no final de 2017, nós mandamos para a rua uma licitação com todos os requisitos, e o documento tinha quase 100 páginas, mas que ele era bem abrangente e dizia tudo o que nós precisávamos. E para nós nos respaldarmos também, porque você vai colocar um sistema desse tamanho, é um sistema caro, você evita que entre... eu não digo fintechs, mas empresas que não têm ainda desenvolvido esse sistema, de repente eles olham uma licitação do banco, poxa, eu posso fazer isso. E daí entrar no banco, demorar um tempo e não é bem isso, e a gente perder tempo. Então, o que nós pedimos? Que a empresa já tivesse experiência e já tivesse um sistema rodando para nos dar esse respaldo de implantar uma solução que já está funcionando. Mesmo assim, nós tivemos a prudência de homologar. Colocamos, então, na licitação que pudéssemos homologar a empresa que ela realmente atendia aqueles requisitos que nós colocamos ali no edital. E a empresa perto, que tem o stand aqui ao lado, venceu a licitação, atendeu os requisitos e implantou o sistema no banco. Bom, quando a gente fala aqui, a gente discute muito IA, discute muito tecnologias, só que a coisa mais importante quando a gente olha qualquer sistema são os dados, né? Os dados têm que ter qualidade. Não adianta eu ter o melhor sistema do mundo, um sistema que faz tudo o que eu preciso, mas eu não alimento ele com os dados corretos ou não alimento os dados com qualidade. E esse foi um desafio, porque quando eu compro um sistema, ou até desenvolvo um sistema, eu não tenho como implantar ele como ele foi criado. Ou eu não tenho como comprar um sistema de balcão, ir lá e plugar no banco e ele sai funcionando. Eu tenho que fazer adequações sistêmicas. E o banco teve que fazer uma série de adequações para que o sistema recebesse as informações com a qualidade que ele precisava para gerar os prognósticos e gerar os pedidos de numerário. Então, isso é um insight muito importante. Os dados têm que ser fidedignos. Os dados têm que refletir a realidade. Não adianta eu carregar um dado no sistema que ele não reflete aquela realidade, eu vou gerar informações indevidas. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o dado que eu estou entregando para o sistema. E, além disso, eu tenho que entregar um dado na velocidade que eu preciso para o sistema rodar e entregar aquela informação. Então, nós precisamos fazer adequações sistêmicas, colocar horários de entrega de informação para que o sistema pudesse rodar e atender os requisitos. Bom, como é que o sistema funciona? Qual é a mágica do sistema? Ele basicamente pega todos os pontos do banco, nós temos 500 agências, 2.500 ATMs, e ele identifica quanto dinheiro vai entrar e vai sair nesse ponto, baseado em dados históricos, e ele prognostica, ele projeta para os próximos 30 dias quanto que esse ponto vai ter de entrada e saída dia a dia. E com base nessa informação, eu avalio os custos.
o sistema olha todos os custos que estão relacionados ao numerário. Quais são os custos? Eu tenho que pagar para a transportadora levar esse numerário. Quando eu transporto o dinheiro, eu pago o ad valorem, que é um seguro desse dinheiro. Então, quanto mais eu transporto, mais eu pago. Quando a transportadora leva esse dinheiro até a agência, esse dinheiro ele fica parado, ele não é rentabilizado. Esse é um dos principais problemas. O dinheiro parado na agência é um dinheiro que está lá parado e sem rentabilizar. Então, isso é péssimo para os bancos. Eu tenho que ter esse dinheiro no mercado. Então, lá parado, ele não rentabiliza. Então, tudo isso o sistema calcula. E com base nessas informações, ele gera os pedidos. Ele diz, olha, para aquele ponto, aquele ATM, eu preciso colocar tantos R$1.000. Em cédulas de 100, cédulas de 50, cédulas de 20. Então, ele gera os pedidos de acordo com cada ponto do banco. E esse pedido ele é enviado para a transportadora, porque todos os embarques, todo o transporte de dinheiro no Brasil, ele é feito por transportadoras, não são funcionários dos bancos, isso tudo é terceirizado. Então a transportadora recebe o pedido com as denominações de cédulas que exatamente ela precisa preparar aquele malote para ir lá abastecer o caixa eletrônico ou levar até uma agência do banco. Bom, quando eu gero esse pedido, as agências elas podem interagir com esse pedido. Mas por que eu preciso que as agências interajam? Porque ele já está pronto. Porque tem eventos que podem distorcer. Tem situações, por exemplo, um cliente quer sacar R$100.000, mas não tem R$100.000 na agência. E aquele é um evento totalmente fora da curva. Os outliers, que a gente chama, eu não tenho como prognosticar isso. Então a agência vai lá e ela pode aumentar o pedido de numerário, ela pode fazer uma interação com esse pedido de numerário. Então ela pode ir lá e modificar. Ela tem um percentual que ela pode modificar desse pedido. Se passar daquele percentual, cai para uma área de avaliação que nós autorizamos ou não aquela modificação. Depois que esse pedido ele fica pronto, nós remetemos para a transportadora esse pedido de numerário. Então a transportadora recebe esse pedido, importa no sistema e no próximo dia útil o dinheiro está pronto para ser entregue nas agências ou para abastecer os nossos caixas eletrônicos. Depois que esse serviço é realizado, a transportadora devolve o arquivo para nós, dizendo que aquele serviço foi feito, e com base nessa informação, eu tenho o sistema apto a pagar a empresa por aquele serviço que foi feito. Como é que funciona essa validação, esses pagamentos? Isso é um dos grandes diferenciais que nós vimos no sistema, porque quando nós avaliamos os bancos, eles normalmente, a transportadora diz o que ela fez, e o banco vai lá e paga aquele serviço que foi efetuado. E, obviamente, que o banco tem os seus controles para fazer os batimentos se aquele serviço foi feito ou não foi feito. Nós pensamos um pouco diferente. Eu vou dizer para a transportadora o que eu vou pagar e ela vai me devolver se precisar inserir alguma coisa que não estava previsto. Então, o sistema diz o que vai ser pago. Como é que o sistema diz o que vai ser pago? Eu pego o pedido que eu gerei ali no sistema, eu comparo com o arquivo que a transportadora devolveu, que me disse que atendeu, e eu pego o lançamento contábil do sistema. Toda vez que você supre um equipamento ou manda dinheiro para a agência, você tem que fazer uma movimentação contábil desse dinheiro. Porque o dinheiro não é criado do nada, né? Então precisa um lançamento contábil, quando ele sai de um lugar, vai para outro. Quando tem um débito na sua conta, tem um lançamento contábil que tira o dinheiro da sua conta. Então, através desses lançamentos contábeis, a gente tem uma tríplice validação ali do pedido e eu tenho a certeza que aquele pedido ele foi realmente atendido. O dinheiro chegou lá na ponta e eu estou tranquilo para pagar por aquele serviço que foi efetuado. Bom, quais os ganhos que nós tivemos com esse sistema? Essa é a parte mais importante. Quando nós pensamos no sistema, nós identificamos que haviam muitas possibilidades, né, de reduzir essa movimentação. Quando você leva muito dinheiro para um local e esse local não precisa de todo aquele dinheiro, você fica perdendo a Selic, no mínimo, daquele numerário, né? E além do que, depois você tem que mandar a transportadora para buscar aquele dinheiro para tirar daquele ponto que sobrou. Você paga para a transportadora preparar aquele dinheiro, porque ele leva para uma base de tesouraria, aquele numerário ele é contado, validado, então tem um custo para fazer essa validação do dinheiro. E
Tudo isso que está relacionado a custos, nós pensamos, poxa, por que eu preciso suprir tanto se eu não posso suprir um ponto ótimo? Eu não posso, ao invés de mandar 300 mil para o ponto, se eu mandar 200 eu atendo e não preciso ir lá recolher. Então isso é eficiência, né? Logo que nós implantamos o sistema, nós já iniciamos nos nossos ATMs externos, porque cada tesoureiro faz o que é melhor para ele, na visão dele, porque ele tem uma visão de agência, ele tem uma visão daquele ATM. Ele pode dizer, poxa, colocar 100 mil reais nesse ATM é muito dinheiro. Para outro, 100 mil reais não é muito, porque esse dinheiro sai todo em um dia. E eu vou ter que ir lá todo dia abastecer. Não é mais arriscado botar a transportadora todo dia lá na frente, mostrar que realmente movimenta muito. Então, nós tínhamos muita discrepância entre as avaliações de um tesoureiro para outro. Quando a gente implanta um sistema assim, a gente centraliza a informação. A gente faz o que é melhor para a instituição e não só para aquela agência. A gente não pensa em uma agência, em algo fechado, a gente olha o banco como um todo. Então, quanto dinheiro realmente aquele ponto precisa, sem muitas sobras e sem que falte, obviamente. Porque se eu levar menos dinheiro do que precisa naquele ponto e tiver que ir lá novamente, eu tenho que pagar tudo de novo para a transportadora ir lá. Além do que a maioria dos sinistros acontecem quando a transportadora entra e sai das agências. Então é um momento de risco. Se eu levar menos a transportadora lá, eu estou colocando o meu funcionário em menor risco também. Então eu tenho que levar o valor ótimo. E como é que eu faço isso? Eu faço com modelos preditivos. Então o sistema, baseado em informações dos últimos anos, ele prognostica quanto dinheiro vai sair em cada ponto. Cada período do mês tem suas peculiaridades. Os primeiros 5 dias úteis do mês, eles são muito pagadores. Então você demanda muito dinheiro, você tem que mandar muito dinheiro para os pontos. Passou o 5º dia útil, entrou ali pelo dia 10, o dinheiro começa a voltar, as pessoas começam a pagar contas e o dinheiro volta. E você não pode simplesmente deixar o dinheiro guardado lá na agência, no cofre. Porque, como eu comentei, o dinheiro parado é custo, é risco, né? E você tem que recolher esse dinheiro. Isso tem um custo muito elevado. Então, o que se busca é suprir o ponto ótimo de numerário baseado em informações, em cálculos matemáticos, em algoritmos que vão prognosticar quanto dinheiro realmente eu vou precisar naquele ponto, quanto vai sair, quanto que vai entrar. Bom, com isso eu tenho agilidade na tomada de decisão, né? Isso é óbvio, né? E a centralização nessa tomada de decisão. Bom, o que eu queria trazer de informações é isso, mostrar um pouquinho para vocês sobre o numerário. Queria aproveitar, agradecer a empresa Perto, porque nesse desenvolvimento que eles fizeram, eles foram além do que nós pedimos ali na licitação. Eles nos usaram assim como um laboratório, obviamente, para ter esse sistema mais robusto, para oferecer para outros players. Mas foi muito importante essa parceria e ter realmente justificado tudo o que nós precisamos e especificado exatamente o que a gente precisa. Eu acho que um outro insight muito importante é dizer o que a gente precisa, especificar certinho o que você precisa. Porque se você comprar uma solução e implantar e faltar uma parte, fica muito complicado. Para você justificar que você fez uma aquisição, que faltou uma parte, tem que adquirir mais coisas. Se você comprar um sistema extremamente robusto, e você não precisar tudo aquilo, você gastou algo que não precisou, né? Você não precisa, às vezes, de coisas que você compra e você tem que comprar o que realmente você precisa. Então, é muito importante especificar exatamente o que você precisa, né? E como eu falei antes, não adianta ter o melhor sistema se não tem os dados que são vitais para qualquer tomada de decisão, que são vitais para o sistema. Nenhum sistema funciona perfeitamente sem que o dado entre de maneira adequada ali no sistema. Bom, o que eu tinha para dizer era isso. Queria trazer essa visão bem rápida para esclarecer algumas coisas sobre numerário. Sei que muitos aqui estão discutindo sobre novas tecnologias, mas acho importante a gente falar sobre um tema que faz parte no nosso dia a dia e com certeza, todos aqui que trabalham no ramo financeiro têm N clientes que demandam numerário, próprios bancos digitais, como eu comentei, demandam numerário, o Banco 24 Horas, que tem
Milhares de ATMs no Brasil fazem milhares de saques para bancos digitais. Então, mesmo um cliente que é digital, ele demanda dinheiro. Em alguns momentos, a gente precisa de numerário. Só vou trazer, como a gente ainda tem um tempinho, uma informação. Você sabe que em maio e junho nós fomos duramente castigados pelas enchentes, né? Inclusive a nossa sede do banco nós ainda não conseguimos voltar, né? Ficamos com vários problemas, né? E as agências devastadas, né? E nós tivemos cidades que perderam comunicação, energia elétrica, ficaram dias e semanas sem energia elétrica, pontes caíram, anéis ópticos foram rompidos. Como é que você faz compra de itens em uma cidade se nem energia elétrica tem na cidade? Como é que você vai transacionar Pix ou pagar num estabelecimento se não tem comunicação? Se todos os anéis ópticos foram rompidos, as operadoras de telefonia não estão funcionando. Teve vários relatos de supermercados que, à medida que a energia elétrica foi restabelecida, as comunicações, elas oscilavam muito e vários clientes faziam compras no mercado e deixavam seus carrinhos porque não tinha como pagar, a pessoa não tinha dinheiro e o estabelecimento estava sem comunicação, como ele ia cobrar? Então, tem eventos extremos, como foi a pandemia, que você demanda numerário, você precisa de dinheiro. Quem tinha dinheiro comprou. Nós ficamos por vários dias sem água, então nem água você consegue comprar se você não tinha o dinheiro lá na hora para efetuar o pagamento. Então tem situações que a gente nem se dá conta que nós estamos atendendo o nosso cliente e que são importantes. É importante ver novas tecnologias, eu não sou um defensor do numerário, muito pelo contrário, mas é importante a gente olhar para o que é hoje. As tecnologias do futuro, o Drex, Pix, são excelentes, mas hoje há uma demanda ainda muito grande por numerário, tanto que se vocês olharem nos estandes aqui, vão ver várias empresas apresentando equipamentos com reciclagem de numerário, caches. O próprio Banco Inter, que eu comentei, é um banco digital que oferece o saque para seus clientes, então o numerário ainda é muito demandado. E é o hoje. No futuro, será que o dinheiro vai acabar? Talvez ele acabe, pode ser que acabe. Como eu disse, desde que eu entrei no banco, falam que o dinheiro vai acabar. Pode ser que ele acabe um dia, mas hoje ele está muito presente. E nós precisamos atuar da melhor forma para gerar o menor custo possível, né, para a nossa instituição. Agradeço muito a atenção. Muito obrigado, pessoal.